Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, meus irmãos do Centro Social Amor Ágape. É uma honra, é um prazer estarmos mais uma vez aqui para nós meditarmos um pouquinho na palavra do nosso Pai e podermos assim desmistificar as Escrituras, né? Podermos esclarecer tudo que o sistema religioso ocultou de nós, né? É verdade. Só através da leitura das Escrituras e com o acompanhamento do Espírito Santo do nosso Pai, nós teremos condições de compreender o que é benéfico para a nossa saúde espiritual. E nesta oportunidade, neste vídeo, eu vou ler para vocês uma passagem que está em 1 João, capítulo 2. Não ameis o mundo, nem no mundo que há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Né? Então ele começa pedindo aqui, né, na epístola dele, para que nós não venhamos amar o mundo. E geralmente quando as Escrituras falam de mundo, né, para nós não amarmos o mundo, ele está falando do mundo físico, do mundo material. Para nós não amarmos as coisas materiais, não nos apegarmos demais a elas. Principalmente, a mamon. Porque não existe meio termo, não existe meio termo. Ou você é uma pessoa espiritual, ou você é uma pessoa carnal, terrena, apegada às coisas daqui. Eu sei que nós precisamos do dinheiro, eu sei que nós precisamos das coisas materiais para vivermos enquanto estivermos aqui, neste corpo, nesta terra, neste planeta, neste mundo. Mas você não pode fazer disso o seu Deus. Não pode se apegar demais a essas coisas. Porque tudo que é aqui, cara, é concupiscência dos olhos, da carne, né? E não do mundo, né? Não é do Pai. Não é do Pai. Ele está falando aqui, as coisas materiais, os bens materiais, são coisas do mundo. Porque o Pai é espírito. O Salvador mesmo falou lá para a mulher samaritana, o Pai é espírito e convém que nós o adoremos em espírito. Você não pode misturar as estações. Não pode misturar as coisas. Ou você é carnal, terreno, apegado às coisas dessa terra, ou você é um homem espiritual. Não vai, não dá. No meio barro, meio tijolo, não tem jeito. Em cima do muro, não dá. Ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, o Criador diz que vomitar-te-ei da minha boca. O mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas materiais vão passar. Este mundo aqui vão passar. Mas se você fizer a vontade do Criador do Universo, né? Se você for uma pessoa desapegada a essas coisas, né? E se você for uma pessoa espiritual que faça a vontade do Criador, e para fazer a vontade do Criador você não pode estar apegado às coisas materiais, porque a vontade do Criador é que você ame seu próximo, que você divida o pão, que você mate a sede, que você vista aquele que está nu, visite aquele que está preso e doente, e se possível for, hospede aquele que está perambulando por aí. Então essa é a vontade do Pai. Não é isso que está lá em Mateus 25:31, quando Jesus diz que vai colocar as pessoas diante dele, vai colocar uma parte do lado direito, né, que são justos, os perfeitos, os santos,
os que vão herdar o reino dos céus, e ele vai dizer para esses que estão à direita: vinde benditos do meu Pai. O reino está preparado para vós desde a fundação do mundo. Venham, tomem posse dele. Por quê? Tive fome e você me deu o que comer. Eu estava com sede, você me deu o que beber. Eu era nu, você me vestiu. Eu estava preso doente, você foi me visitar. Eu perambulei por aí, você me hospedou. Então, gente, o reino dos céus é para quem? Para as pessoas que repartam. Venham repartir com o próximo, para as pessoas que dividem. E para você repartir, para você dividir, você não pode ser apegado a essas coisas aqui. Como que uma pessoa egoísta, avarenta, materialista, apegada ao dinheiro e apegada aos bens materiais, vai dividir alguma coisa com alguém? Não vai! Jamais ele vai fazer isso. Também não vai herdar o reino dos céus. Deu para entender qual a visão aqui que João está tentando passar para nós? Né? O mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, que é ser solidário, amoroso, generoso, repartir o pão, vai ouvir o Messias dizer: vinde, tome a herança que está preparada para vós desde a fundação do mundo. Aí aqui ele completa: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Ele fala do anticristo, né? E fala de muitos anticristos. O que é um anticristo? O que é um antimessias, gente? Bem, para começar o entendimento, você tem que saber o que é anti, né? É o que é aquele que faz oposição. Vamos trazer para a eleição agora, né? Quem é o anti-Bolsonaro? É o Lula. Quem é o anti-Lula? É o Bolsonaro. É aquele que faz oposição. É aquele que não concorda com os pensamentos, com o jeito de ser, com o caráter do outro. Então, consequentemente, o anticristo tem que ser alguém que se opõe a Cristo. Mas se opor à pessoa de Cristo? Não. Ele jamais vai falar isso abertamente, mas ele vai se opor aos ensinamentos de Cristo. Vou citar aqui alguns ensinamentos de Cristo e vocês vão descobrir por si próprios quem são os anticristos. Primeiro, o nosso Messias ensinou à mulher samaritana que a adoração ao Pai, a partir da vinda dele, não se daria mais no templo, como faziam os judeus, nem no monte, como faziam os samaritanos. Correto? Porque o Pai é espírito e convém que nós adoremos em espírito e em verdade. Correto? Aí a pessoa vem e vai ao templo aos domingos, com hora marcada, fazer culto, fazer missa, dar dinheiro para manter aquele sistema de pé. Esta pessoa está se opondo ao ensinamento do Messias. Ou não está? Ou será que eu sou uma pessoa bipolar? Ou será que eu sou uma pessoa louca? Ou será que eu sou um teórico da conspiração? Claro que não, a pessoa está se opondo aos ensinamentos do Messias. O Messias falou lá em Mateus 23 para que nós não viéssemos a chamar ninguém de pastor, de guia, de mestre, de professor, né? Para que nós não viéssemos a ter líderes, para que nós não viéssemos, espiritualmente falando, sermos guiados por homens comedores de angu. Porque ele é o nosso pastor, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor.
E tampouco nós deveríamos querer ser chamados de mestres, de guias, de rabis, de pastor, de professor, né? Que nós não viéssemos a tentar ser superiores ao nosso próximo. E ele disse: vocês são todos iguais, todos membros de uma só família, vocês são todos irmãos. E no reino do meu Pai não há ninguém melhor, ou com mais capacidade, ou com mais privilégio do que os outros. São todos irmãos, todos iguais. O único ali que pode guiar a nossa vida espiritual é o Messias. Então a pessoa que se auto-intitula pastor, guia, mestre, professor, e tenta guiar alguém, está se opondo aos ensinamentos de Cristo. Você que tem um líder, tem um guia, tem um mestre, tem um pastor, tem um professor, e você segue ele de rabo entre as pernas para onde ele vai, você é um anticristo, você está se opondo ao ensinamento de Cristo. Está dando para entender, gente? Anticristo se opõe aos ensinamentos, à doutrina, à pessoa de Cristo. É isso, gente. Ele falou que os seus discípulos seriam conhecidos por amar uns aos outros como ele nos amou. E não por andar com uma Bíblia embaixo do braço, ou frequentar um clube religioso e ter uma cobertura espiritual que não seja a cobertura espiritual do Espírito do Pai. E não de um comedor de angu, que alugou um espaço, botou uma mesa, forrou com a toalha, botou uma Bíblia lá e comprou algumas cadeiras. Não, 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 não. A sua cobertura espiritual não tem que ser de outro comedor de angu. Isso era coisa do Velho Testamento, isso era coisa do povo de Israel, isso era coisa da mulher repudiada. Essas práticas são práticas da mulher repudiada, são práticas da prostituta do Apocalipse. Aquela, né, de Oséias 2, que o Criador falou: olha, contendam com a sua mãe, porque ela não é mais a minha esposa. Ela se prostituiu, ela andou com seus amantes. Mesmo eu tendo dado tudo de precioso a ela, ela me traiu. Então, gente, as práticas que o povo de Israel tinha no Velho Testamento foram todas condenadas pelo Criador do Universo. Até aquele templo que foi feito em Jerusalém foi contra a vontade dele. Vocês forem estudar as Escrituras de verdade, vocês vão ver lá que o Criador usou o profeta Natã para abrir os olhos de Davi. Davi, assim diz o Criador: quando foi que eu pedi alguém para fazer casa para mim, Davi? Quando foi, desde o momento que eu levantei os juízes em Israel, que eu falei: façam casa para mim, eu preciso de uma casa para mim? Quando foi, Davi? Davi, tu era um João Ninguém, Davi. Tu era fedorento, fedia cocô de ovelha. Tu era um mero pastor de ovelha lá, cuidava das ovelhas no pasto. Eu retirei você de lá e fiz você rei, fiz você um homem importante. Quando foi que eu pedi alguém para fazer casa para mim? Davi, quando você morrer, estiver dormindo com seus pais, eu lá no futuro levantarei alguém e ele será por meu filho, o seu reino será eterno, ele fará casa para mim. Ele estava falando do descendente de Davi, né? Nosso Messias, que ao morrer no madeiro, fez de nós templo do Espírito Santo, casa do Pai, morada do Altíssimo. Nós somos a morada, nós somos a igreja, nós somos o templo, nós somos a casa do Altíssimo. É nele que nós habitamos, é em nós que ele habita. E não nessas construções de tijolos que são meras cópias de sinagogas de judeus. E você jogando esse privilégio fora, jogando essa honra no lixo.
É como se você dissesse inconscientemente para o Criador do Universo: eu não aceito ser sua casa. Eu não aceito ser seu templo. Eu prefiro a casa que os homens construíram para você. Me perdoe, irmãos, mas você está jogando fora, está jogando no lixo a honra de ser a morada do Espírito Santo do Pai. E você, inconscientemente, sem saber de nada, é um opositor de Cristo, é um anti-Messias, e nem sabe. Sabe por que você não sabe, meu irmão? Porque você não tem coragem de estudar as Escrituras, porque você não é humilde para sentar ao lado daquele que está falando a verdade e pedir que ele te explique melhor o que ele está falando. Ao invés de você se levantar contra, ao invés de você tentar combater quem está pregando a verdade, chegue com um pouco de humildade e fale: irmão, eu estive ouvindo os seus ensinamentos e estou querendo entender mais um pouco sobre isso. Você tem como me explicar o que você está falando? É isso que está faltando a você. Coragem para despertar, coragem para acordar, irmão. A sua salvação depende disso, tá? A salvação depende disso. Espero que você venha despertar, espero que você venha acordar. Espero que você venha dar crédito àqueles que hoje estão usando as redes sociais, a internet, o YouTube, o Instagram para trazer a verdade para vocês. Mais uma vez eu vou te dizer, sua salvação depende disso. Amém? Um abraço a todos.